Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai e a gente vai ver agora a demanda agregada. Essa demanda agregada é a demanda da macroeconomia, né? Não é aquela da microeconomia, tá? Um pouco diferente. Ela vai sair da definição de PIB pela despesa, né? Que é consumo, mais investimento, mais gastos governamentais, mais exportações líquidas, né? Então, essa lógica da despesa vai nos fornecer então a demanda agregada, né? Que vai ser exatamente esses valores aqui. A gente vai ver que o nível de preços da economia pode fazer mudar a demanda agregada e tem um impacto na demanda agregada. A gente vai ver isso com calma, né? Mas o nível de preços ele reflete o nível de inflação. Quando você tem uma inflação muito alta, você tem o nível de preços alto, né? Quando você tem uma inflação muito baixa, você tem um nível de preços baixo. Então aqui, olha, eu tenho um nível de preços 1,18, né? Então é um índice que está medindo o nível de preço. Quanto maior esse valor aqui de nível de preço, quer dizer que você tem uma maior inflação. Quanto menor esse valor aqui, quer dizer que você tem uma menor inflação, tá? É um número que vai medir, então, quanto a inflação está incidindo naquele momento, tá? Então, aqui nessa primeira combinação, combinação A, a gente tem um nível de preços de 1,18 e olha só, a gente tem, né, o PIB pela ótica da despesa, né? Então, a gente tem aqui o gasto com consumo, com investimentos, os gastos governamentais e as exportações líquidas, né? Então, olha, 8.400 reais de consumo, 1.820 reais de investimento, 2.150 reais de gastos governamentais e menos 570 de exportações líquidas. Como assim menos? Olha só, nesse caso aqui, lembra, né? Pode ser negativa as exportações líquidas, quer dizer que as importações estão maiores do que as exportações. Se a gente somar todos esses números aqui, né? A gente pode fazer junto aqui na calculadora para vocês verem, né? Olha, vou fazer aqui 8.400 mais 1.820 mais 2.150 menos 570, a gente tem 11.800, né? Que é o valor aqui, né? Que eu pus, né? Que é a minha demanda agregada, né, pessoal? Lembra que essas são todas as despesas no país, essa aqui é a demanda agregada que eu tenho no meu país inteiro, né? Muito bem, a gente pode agora pegar várias combinações, né, de nível de preços e de demanda agregada, né? Então, uma combinação B, eu vou ter um nível de preço um pouco mais baixo, aqui eu tenho uma inflação um pouco menor, os preços baixaram um pouquinho, né? E aqui eu tenho outros valores para cada um desses componentes. Olha, o consumo foi para 8.450, o investimento para 1.860, os gastos governamentais para 2.150 e as exportações líquidas para menos 560. Se a gente somar todos esses elementos aqui, a gente tem a demanda agregada, que é de 11.900, né? E aqui eu tenho várias combinações de nível de preço e demanda agregada. A combinação C, eu tenho 1,14 de nível de preços e 12.000 de demanda agregada. A gente vê que cada componente vai se alterando. Combinação D, eu tenho 1,12 de nível de preços e 12.100 de demanda agregada, né? Cada componente vai se alterando também de acordo com esse nível de preços. E finalmente eu tenho uma quinta combinação, que é a combinação E, onde eu tenho um nível de preços 1,10, o nível de preço vai baixando aqui, com uma demanda agregada de 12.200. Pessoal, esse aqui vai ser o plano cartesiano que a gente vai usar para as análises, né? Então, ele representa o nível de preço no eixo vertical e o PIB no eixo horizontal. O PIB, a gente viu que ele pode ser representado pela versão despesa dele, né? Que dá a demanda agregada, tá? Então, aqui nesse eixo, eu vou usar de acordo com a conveniência PIB ou vou usar a demanda agregada para ficar mais claro para vocês, tá? Vamos seguir a metodologia desse curso, né? E fazer... Vamos plotar, então, a demanda agregada aqui no eixo horizontal, né? E o nível de preço no eixo vertical.
Então, por exemplo, a combinação A vai ser no nível de preço 1,18 e demanda agregada 11.800, né? Então vai ser nesse cruzamento aqui. Vou marcar aqui ponto A, né? Então já tracei todos, vou só nomeá-los aqui, né? O B, o C, o D e o E. Esses pontos estão alinhados, posso passar uma linha por entre eles, né? E assim eu represento a minha demanda agregada agora num contexto macroeconômico, né? Veja bem que aqui não é como quando a gente viu na análise microeconômica, quando a gente tinha uma curva de demanda, né? Então, olha, a gente está aqui num contexto macroeconômico, tá? O que a gente viu na microeconomia não era nível de preço aqui, era preço do bem. Então, conforme o preço do bem diminuía, a demanda por aquele bem aumentava. Não é o que está acontecendo aqui, tá? Aqui não é a demanda por um bem, mas a demanda agregada em toda a economia. E o nível de preço não é o nível de preço de um bem, mas o nível de preço de toda a economia. Então aqui não só o preço dos bens cai, mas o nível dos salários também cai, né? Então não é esse raciocínio que vai explicar essa inclinação negativa, né? O que explicaria então essa inclinação negativa? Olha, o primeiro fator que explica a inclinação negativa é o efeito riqueza, né? Conforme o nível de preço cai, né? Conforme o nível de preço cai, o que acontece? A riqueza das pessoas, né? Que as pessoas já retêm em forma de, por exemplo, ações ou títulos, elas aumentam, né? Elas têm um poder de compra maior. Por isso, quando o preço cai, demanda aumenta, né? Por isso a relação é invertida. Então, a segunda explicação, olha, a primeira explicação é o efeito riqueza, né? Vamos deixar registrado aqui. A segunda explicação é um pouco mais complicada. Eu vou resumi-la aqui. Vocês vão entender melhor no curso de macroeconomia. Mas o fato é que quando os preços caem, os juros também caem, o que faz com que o investimento aumente. Opa, investimento! Investimento é um dos componentes da demanda agregada, né? Então, por isso que quando o preço cai, demanda agregada aumenta, tá? E o terceiro fator é um fator ligado ao comércio internacional, é que quando o preço cai, esses produtos ficam mais competitivos para serem exportados, né? Eles ficam mais baratos para os países exterior poderem comprar da gente em vez de comprarem de outros países ou do próprio país, né? Então, nesse caso, as exportações líquidas aumentam, né? Opa, exportação líquida também é componente da demanda agregada, por isso que quando o nível de preço cai, a demanda agregada aumenta, tá? Pessoal, isso é só para justificar porque no caso da macroeconomia, a demanda agregada tem uma inclinação negativa nesse plano cartesiano, né? Então, olha, o efeito riqueza, o efeito juro, né? E o efeito comércio internacional, tá? Bom, pessoal, esses são os deslocamentos, né, ao longo da curva da demanda agregada, né, ao longo, é o que justifica a inclinação negativa. Então, é o deslocamento ao longo da curva, né, tanto o efeito riqueza, quanto o efeito juro, quanto o efeito exportação líquida, né. A gente vai passar a se interessar agora ao que provoca os deslocamentos da demanda agregada, né, não ao longo, mas deslocamentos como esse aqui, por exemplo, que eu acabei de reproduzir. O primeiro item que pode fazer isso é a expectativa dos consumidores, né? Se houver uma expectativa de crescimento, uma confiança, os consumidores podem passar a comprar bens de valor mais importante, como carros, imóveis, né? Então isso vai fazer que para um preço dado, para um nível de preço dado, a demanda aumente, né? Por isso que há esse deslocamento. O mesmo acontece por um período de crise, né? Se há uma expectativa ruim trazida por uma crise, por exemplo, em 1929, isso vai fazer com que os consumidores tenham uma demanda menor, né? Passe a comprar menos, né? Com medo do que pode acontecer, e com isso a demanda pode, ao contrário do que está aqui, se deslocar para a esquerda e diminuir, né? Então, olha, a expectativa do consumidor, né,
ela vai ser um dos fatores que provocam o deslocamento da demanda agregada. Bom, o primeiro fator, então, que desloca a demanda agregada é a expectativa de consumidores, né? Vamos registrar aqui, expectativa dos consumidores. O segundo fator é política tributária, né? Então, política tributária, né? Por exemplo, se o política tributária. Então, se o governo diminuir impostos, né, vai haver mais renda livre, né, mais renda disponível para os consumidores, eles vão consumir mais, isso vai aumentar a demanda agregada, vai deslocá-la para a direita. E se houver um aumento de impostos, é o contrário, né? Isso vai diminuir a renda disponível, vai fazer o consumo diminuir e a renda se desloca para a esquerda. É interessante falar aqui que as transferências também, como Bolsa Família, vão deslocar a demanda agregada também para a direita, né? O terceiro fator é o investimento, né? A gente viu que existe um mecanismo que passa pelo preço, né? Que atinge o investimento, que explica a inclinação, né? O deslocamento ao longo da demanda agregada. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de qualquer outro recurso que afete o investimento, qualquer estímulo ou desestímulo que tenha no investimento e que faz com que o investimento aumente, né? Se as firmas aumentarem o investimento, a demanda agregada se desloca para a direita. Se as firmas diminuírem o investimento, a demanda agregada se desloca para a esquerda, né? Aqui existem vários mecanismos, tá? Envolvendo o juro, tá, pessoal? Então, vou descrever aqui como observação o juro, né? Se o juro, independente do preço, né, pessoal? Reforçando isso. Se o juro aumentar, né, isso vai fazer com que o investimento diminua, né? O custo de oportunidade no investimento vai ser alto, né? Então as pessoas vão deixar de investir. Isso vai diminuir o investimento e diminui a demanda agregada. O recíproco é verdadeiro. Se o juro diminuir, isso vai diminuir o custo de oportunidade do investimento, né? Vai fazer com que o investimento aumente e que a curva de demanda agregada se desloque para a direita, tá? Então, investimento também é um item muito importante para explicar os deslocamentos da demanda agregada. É lógico que a política tributária pode ter um efeito no investimento, né? Então, se você tiver um aumento nas taxas de ganho de capital, se tiver um aumento, né, então nessas taxas de ganho de capital, o investimento iria diminuir, né, e deslocar a demanda agregada para a esquerda, ao passo que se tiver uma diminuição dessas taxas de ganho de capital, isso iria aumentar os investimentos e deslocar a demanda agregada para a direita. O quarto item aqui é o gasto governamental, né? Gasto governamental. Então, por exemplo, se o governo gastar muito, as guerras são os grandes exemplos disso, né? Se houver um gasto muito grande, aumenta a demanda agregada e a curva se desloca para a esquerda, né? Então, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi, né, um expediente importante de recuperação de demanda agregada após a crise de 29. Se o gasto governamental diminui, por outro lado, né, reciprocamente, a demanda se desloca para a esquerda, há uma diminuição da demanda agregada. Todo esse mecanismo de deslocamento ele não pode passar pelo preço, né? Os mecanismos que passam pelo preço foram elencados aqui, efeito riqueza, efeito juro, e efeito juro induzido pelo preço, né? E efeito exportação líquida. O quinto fator são as exportações líquidas, né? O que a gente está vendo, pessoal, é que as componentes da demanda agregada vão fazer a demanda agregada se deslocar, né? Olha aqui, consumo, investimento, gasto governamental e exportações líquidas, né? Se vocês quiserem um resumo, esses 4 itens que já compõem, né? Por aqui, ó. Vamos botar aquilo lá. Consumo, investimento, gasto governamental e exportações líquidas. Se eles se modificarem, né? Se houver uma variação desses itens que não seja ocasionada ou induzida pelo preço, pelo nível de preço, ele vai deslocar a demanda agregada, né? Então, se houver aumento ou diminuição desses 4 itens aqui, que não foi ocorrido por uma variação de preço, né? Ele vai fazer o deslocamento da demanda. O último item aqui são as exportações líquidas, né? Se você aumentar as exportações líquidas sem mexer no preço, você
aumenta a demanda agregada, e se você diminuir as exportações líquidas, sem mexer no preço, você diminui a demanda agregada. A gente viu um mecanismo que é o terceiro aqui, né, que é deslocamentos ao longo da demanda agregada, em que o preço induz as exportações líquidas, né? O preço diminui, o nível de preço diminui aqui no Brasil, isso faz com que os produtos brasileiros fiquem mais baratos que os americanos, por exemplo, e que passe a haver uma exportação para os Estados Unidos, fazendo com que aumente a exportação líquida, tá? Esse é um caso de deslocamento ao longo da curva, né? Não é um caso de deslocamento da demanda, né? Como esse daqui. O deslocamento da demanda seria se as exportações líquidas aumentassem sem que o nível de preços do Brasil aumentasse. Por exemplo, se houver uma crise muito grande nos Estados Unidos, né? Que isso não nos afete no preço, no nível de preço, né? O que ia acontecer? As exportações iriam diminuir, né? E a demanda iria se deslocar para a esquerda, tá? Então, olha, esses deslocamentos, pessoal, resumindo, né? Então, é mais fácil pensar então nos 4 componentes da demanda agregada: consumo, investimento, gasto governamental e exportações líquidas, que as variações de um desses 4 elementos que não passe por esses 3 mecanismos, né? Se passar por esses 3 mecanismos, deslocamento ao longo da curva. Se não passar, deslocamento da própria curva. Uma vez definida a demanda agregada e essa inclinação negativa, eu gostaria de falar sobre a oferta agregada e a oferta agregada de curto prazo especificamente, tá? A oferta, de modo geral, ela vai ter esse formato, segundo essa curva azul, né? E a gente vai se interessar aqui no curto prazo. Essa teoria ela foi desenvolvida numa época de crise econômica. O curto prazo aqui quer dizer que o país está aquém do seu potencial, aquém do pleno emprego. Está com capacidade ociosa nas indústrias e está com desemprego. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode aumentar a produção sem aumentar o nível de preços. Percebe? Isso aqui fica constante, né? Você pode contratar novos funcionários, mas como há muito desemprego, você pode fazer isso sem que o salário se eleve, né? Então, o curto prazo aqui está associado com um período de crise, de ociosidade, e o que implica numa oferta horizontal. É isso que a gente vai se interessar, né? É lógico que se a gente estiver falando em longo prazo ou médio prazo, essa curva pode ter uma inclinação, ficando até vertical no longo prazo, né? Mas isso não nos interessa aqui, não é assunto para a gente. A gente vai se interessar no curto prazo, com capacidade ociosa e aquém do pleno emprego, né? Aquém do potencial da empresa, da economia, onde a gente tem uma curva de oferta agregada horizontal. Então, pessoal, no curto prazo é essa análise que a gente vai fazer, né? A oferta vai ser uma curva, uma reta horizontal, né? E no cruzamento aqui a gente tem o equilíbrio da economia. Então essa economia aqui, olha, vai ter 12 mil de PIB a um nível de preço de 1,14, tá? O que mais isso quer dizer? E isso talvez seja o mais importante, né? O equilíbrio aqui ele é definido pela demanda, né? Pela demanda. Como assim, professor? Olha, se houver um deslocamento, por exemplo, para a direita, né? Vocês percebem que a oferta não se mexe, né? A oferta não se mexe. A gente vai ter aqui um aumento um aumento do PIB, né? Devido a essa expansão da demanda, né? A gente passa aqui de 12 mil para 12.400, né? Então veja que conforme eu deslocar a demanda, eu vou aumentar ou diminuir o PIB, né? E a oferta agregada ela vai acompanhar. Por que isso, né? Por que isso? Isso acontece porque eu estou com capacidade ociosa. Se eu aumento a demanda, a produção responde, né? Imagina uma situação de crise, a produção responde sem aumentar preço. Responde porque pode aproveitar aqueles trabalhadores que estão desempregados, né? Aquela capacidade ociosa nas fábricas e produzir, né? Então, pessoal, no curto prazo, a gente tem um modelo que é um modelo que se procura o aumento do PIB pela demanda,
né? É a demanda que vai determinar o aumento do PIB e não a oferta. Existe uma mensagem muito importante aqui, que no curto prazo, quando você está aquém do seu pleno emprego, do seu potencial, o que vai ajudar a expandir a produção no país é a demanda agregada, né? É você estimular a demanda e não estimular a oferta. Você poderia pensar em estimular, por exemplo, a expansão da capacidade produtiva, produtividade, né? Mas nessa situação de crise, o que prega esse modelo é que deve-se estimular a demanda, que a oferta vai acompanhar devido à sua capacidade ociosa. Só não se esqueçam que aqui eu pus como demanda agregada, mas a demanda agregada ela é feita pelo PIB, né? Então eu posso interpretar esse eixo horizontal como PIB também, tá? Então esse plano cartesiano aqui pode ser entendido também como nível de preço por PIB. E quanto dura o curto prazo, né? Bom, por definição, curto prazo é o período em que o preço, né, o nível de preço não se altera, que ele se mantém aqui constante segundo essa reta horizontal, né? Quando eu passo a ter inclinações, eu deixo de estar no curto prazo, eu passo a ter nível de variações do nível de preço, então eu deixo de estar no curto prazo. E quantitativamente, quanto isso significa, né? Olha, há muita discussão entre os economistas, mas há uma convergência por um período de alguns meses, né? Então, em alguns meses, o nível de preço ele vai ficar constante, ele vai se ajustar então só depois de alguns meses. Então, para você ter uma ideia, né, quantitativa na sua cabeça, curto prazo aí vai durar alguns meses. Outro detalhe importante é que esse modelo aqui de curto prazo, né, que se caracteriza aqui por preços que não se alteram, né, que foi formulado no período de crise, é um modelo keynesiano, né? Keynesiano foi feito pelo Keynes, né? Na crise de 29, keynesiano, tá? Então esse modelo de curto prazo também é conhecido como keynesiano. O modelo alternativo ao keynesiano é o modelo clássico, né? Que ele vai acabar explicando prazos mais longos que o curto prazo, né? Não é objeto de estudo da gente aqui. A gente vai se concentrar no modelo keynesiano.